Quem é que pode se salvar? O que nós temos que fazer para obtermos a salvação, a vida eterna? De acordo com o Evangelho, para sermos salvos, nós precisamos apenas crer em Jesus. Quando a multidão no Evangelho de João, capítulo 6, pergunta a Jesus sobre o que é que Deus quer que eles façam para receber a vida eterna, a resposta de Jesus foi que eles creiam naquele que Deus enviou, isto é, em Jesus. Isso porque, como Jesus mesmo afirma mais à frente, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Somente Deus tem o poder de dar a vida. Portanto, se nós queremos receber essa vida, precisamos nos submeter às condições de Deus. E essas condições é que creiamos em Jesus Cristo. Mas antes disso, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos reconhecer que nós não somos tão bons como nós pensamos que somos e que nós não temos todas as condições ou as condições para nos auto-salvar, para receber a vida eterna oferecida a nós pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Nós precisamos reconhecer que não podemos por nós mesmos, com os nossos recursos, com as nossas riquezas, com a nossa justiça própria, fazer algo para obter a salvação. Nós precisamos nos ver como nós realmente somos. Afinal, não somos tão bons e ricos como pensamos que somos. A história conhecida como a do jovem rico, entre outras lições, nos ensina isso. Aquele jovem era muito rico financeiramente e muito religioso. Este homem pensava que poderia fazer algo para ter direito à vida eterna. Nós vemos isso no diálogo que ele tem com Jesus. Quando ele inicia a conversa com Jesus, ele faz uma pergunta. Ele diz: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus responde: por que você me chama bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. E o moço então respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos estes mandamentos. Mas ouvindo sua resposta, Jesus disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. A história continua dizendo que, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Veja que o jovem pensava que poderia fazer qualquer coisa para conseguir a vida eterna. Mas quando é colocado à prova por Jesus, fica evidente a sua imperfeição. Apesar de ser muito rico e religioso, lhe faltava algo ainda, lhe faltava alguma coisa, revelando a sua pobreza espiritual e a sua impossibilidade de obter a salvação pelos seus próprios meios. Mas graças a Deus que a história não termina aí. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode se salvar? E Jesus então respondeu: o que é impossível para os homens, para os seres humanos, é possível para Deus. Glória a Deus! Aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Veja que o jovem, aquele homem, ele se viu impossibilitado de fazer o que Jesus pede a ele, pois ele era muito rico. Mas Jesus conseguiu fazer isso por todos nós. Jesus, sim, deixou toda a sua glória e riqueza nos céus para vir nos salvar. Paulo afirma isso em Filipenses 2, de 6 a 8. Ele diz que Jesus ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Em 2 Coríntios 8, 9, Paulo ainda afirma: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele era rico, mas por amor a vocês,
Ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Veja que Jesus, ele abre mão de tudo que tinha, inclusive da sua própria vida, por amor a nós. Ele se tornou pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Ele morreu para que, por meio da sua morte, pudéssemos receber a vida eterna. Aquele jovem rico, aquele homem, ele pensava que poderia fazer algo para obter a vida eterna. Mas na realidade, ele precisava ser convencido de que ele não era tão bom quanto pensava, que ele não era tão rico quanto pensava, que ele, na verdade, ele era incapaz de obter a vida eterna pelos seus próprios recursos, esforços ou religiosidade, para então se render à graça de Deus oferecida a todos nós por meio da fé em Jesus. Ele precisava ser convencido da sua pobreza espiritual para então buscar a riqueza de Deus. Deixar de buscar a sua própria justiça para buscar a justiça que vem de Deus. Parar de tentar se auto-salvar para deixar-se salvar por Jesus. Aqueles que pensam que podem se auto-salvar pelos seus próprios recursos, esforços, autossacrifício e justiça própria se iludem. Afinal, se seguirem por este caminho, sempre lhe faltará algo, como ocorreu com aquele jovem rico. A causa do pecado, é impossível o ser humano obter a própria salvação. Mas como afirma Jesus, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Realmente é impossível para o homem se auto-salvar, mas é possível para Deus salvar o homem. Os recursos do homem, por mais rico que ele seja, por mais justo que ele seja, são sempre limitados. Mas Deus sim tem todos os recursos suficientes para nos salvar. Na verdade, somente o sangue de Jesus vertido na cruz é o único bem precioso que pode remir os nossos pecados, pagar o preço pela nossa salvação. Algumas Bíblias, elas intitulam esse episódio, essa história, como o jovem rico. Mas, ao meu ver, seria mais adequado intitulá-lo como o Deus rico. Pois Deus sim é o rico da história, infinitamente rico. Não só porque é o Senhor da glória, o Criador e Senhor sobre todas as coisas, mas porque também é rico em amor, em misericórdia e graça, a ponto de nos dar e nos oferecer a sua salvação. O que temos que fazer, nos esforçar, é para reconhecer a nossa necessidade de sermos salvos, deixar de lado o orgulho, a busca pela justiça própria e nos submeter à salvação que vem de Deus. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores e então nos voltarmos humildemente para Deus, colocando a nossa fé em Jesus. Aquilo que era impossível para o homem, que é impossível para o homem, isto é, de salvar a si mesmo, Deus tornou possível através da sua rica graça, oferta a nós por meio da fé em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.